Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, Deus de misericórdia, nós rogamos que o Senhor nos assista para que vivamos debaixo da tua vontade, reconhecendo que tu és soberano, que teu Filho foi constituído Senhor de nossas vidas. Abençoa-nos, dá-nos entendimento, perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Abram suas, pode sentar por gentileza. Abram suas Bíblias, por favor, em primeira carta de Pedro, no capítulo 2, eu vou ler os versículos 4 e 5, ainda que nossa reflexão se baseie no versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Eu estou sentindo um pouco aquele problema de falta de ajuste, um pouco de ajuste nesse microfone, o som. Microfonia é o nome. Se alguém puder ajustar isso, será melhor para não atrapalhar a nossa audição. Depois de ontem à noite, meus irmãos, nós tivemos obrigado. Olha, o senhor disse obrigado. Ele nem disse de nada. Depois de exortar seus leitores a santidade de vida, dando a eles várias razões para que eles vivessem assim. Uma delas é que eles foram feitos nova criatura, que eles receberam o Evangelho e eles foram transformados. O apóstolo Pedro passou então a mostrar para eles algo mais. Ou seja, quão notável é o privilégio de se achegar ou de contemplar ao Senhor. E aqui, meus irmãos, isso tem a ver, sim, com o que temos observado, a eficácia do senhorio de Cristo. Temos sido repetitivos em alguns momentos, mas faz parte, é bíblico, porque a Escritura diz que até importa que Paulo dizendo que eu vos escreva as mesmas coisas. Isso é segurança para vós outros. E temos ouvido, acabamos de ver na abrangência do senhorio de Cristo, através do Reverendo Roberto Brasileiro, a exortação para que vivamos em santidade. E agora nós estamos diante de algo que é também relacionado com a santidade. Só que, preste atenção, nós estamos vendo aqui algo como o notável privilégio de contemplar ao Cristo ressurreto. E para tanto, irmãos, nesse versículo 4, eu vou destacar 4 coisas. Você vê que 2 coisas a menos do que o pastor Roberto Brasileiro. Ele destacou 6. E eu vou destacar 4. O reverendo Mussac destacou 20. Depois da mensagem do pastor Roberto Brasileiro. Então, vocês
Você vê que eu diminui bastante. 4 coisas. Eu vou listar as 4 coisas por uma questão de idade e depois vamos discorrer à medida em que nós estivermos em condições de considerar. Uma das coisas que vamos ver é que privilégio é contemplar a Cristo. A segunda coisa é, ao contemplar, vamos ver que Ele é a pedra que vive. Em terceiro lugar, vamos ver que Ele é a pedra rejeitada apenas pelos cegos. E finalmente veremos que Ele é a pedra preciosa de Deus. Então vejamos, em primeiro lugar, saindo da introdução, que privilégio é contemplar a Cristo. Ora, o apóstolo Pedro estava falando aos seus leitores, dizendo para eles o seguinte: portanto, despojando-vos de toda maledicência, de maldade, de dolo, de engano, de hipocrisia. Ele disse: buscai, como nós ouvimos aqui há pouco, buscai o verdadeiro alimento, o alimento espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E então ele diz: se é que tens a experiência de que o Senhor é bondoso. Se vocês têm essa experiência, ele diz: vejam como é que deve ser isso feito. Chegando-vos, o que diz o texto? Chegando-vos para ele. Chegando para ele. A palavra no original traduzida pelo verbo chegar, literalmente significa aproximar-se. Essa é a experiência. Então o apóstolo está falando de coisas grandiosas, pois a expressão chegando-vos para ele diz respeito à ação daqueles que em arrependimento e fé se aproximam, ou seja, contemplam a Cristo. Acabamos de ouvir o reverendo falando em Colossenses: se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. A ideia é a mesma. Então, é contemplar a Cristo e fazer isso por uma razão muito especial: o saber que Ele é bondoso. Irmãos, às vezes, e eu me coloco aqui cheio de tempo, muitas vezes nós invertemos as nossas escolhas. Existe uma diferença bem marcante entre o que é agradável e o que é bom. Nem sempre o que é agradável é bom, e nem sempre o que é bom é agradável. Tem um chá aqui, quando tem alguém desinteria, manda tomar um chá. E o chá é simplesmente detestável, o sabor dele, mas é bom. No entanto, tem um refrigerante, ele tem uma garrafa, ele é todo pretinho, eu não vou dizer o nome, eu não falei propaganda. Ele é todo pretinho, mas faz mal, mas é agradável. Ele está dizendo: se vocês conhecem que Ele é bondoso, vá dele. Porque é assim, contemplando a Cristo, por saber que Ele é bondoso. Tem vários textos bíblicos que apresentam a ideia de aproximação de algo que é bom e agradável. Nós encontramos o escritor de Hebreus dizendo: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Então, a ideia é exatamente isso.
ter em mente que é um privilégio contemplar o que é bom e agradável. Então, meus irmãos, verdadeiramente nós precisamos pensar nisso. Se se fala de avivamento, e nossos dias são dias difíceis, e nós precisamos de avivamento, desesperadamente precisamos de avivamento. A primeira coisa que um avivamento faz é tirar as escamas dos olhos do povo de Deus, para que ele passe a contemplar a Cristo. Meus irmãos, prestemos atenção no que eu vou dizer aqui. Se tem algo que Deus se agrada, se alegra, tem satisfação, é no seu Filho, Jesus Cristo. Ele disse: Tu és o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Quando se experimenta um avivamento, essa é a primeira coisa que se destaca em termos de experiência. Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele é bom. Considera-se, como vimos, todas as coisas como refúgio para quem a Cristo é achado nele, porque nele está a sublimidade. Meus irmãos, Ele é o sol nascente das alturas, Ele é a luz do mundo, Ele é a videira verdadeira, aquilo que dá sabor, o videira verdadeira. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Ele é, na verdade, parte essencial do gracioso mistério proposto e desvendado por Deus, o qual fez convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele precisa ser contemplado por nós, não por necessidade dele, mas por necessidade nossa, e porque ele nos criou para isso, para o louvor da sua glória. O que diremos diante dessa exortação? Chegando-nos para Ele. Temos contemplado a Jesus continuamente. Vocês já viram aquela luz acesa, lâmpada, e os insetos girando em torno dessa luz. Deveríamos ser como esses insetos em relação a nosso Senhor Jesus. Em segundo lugar, Ele é a pedra que vive. Que privilégio é relacionar-se com Cristo Jesus, a pedra que vive. O que é isso? Isso tem a ver com lugar de refúgio e segurança? Porque é a pedra que vive. A minha formação é na área de exatos. Eu não queria mexer muito com coisa. Eu queria tanto mexer com o senhor aqui, mas não vou mexer não. Reverendo Mussac, o senhor mexeu muito comigo, eu sentado aqui. Eu queria mexer com o senhor, porque parece que... Não vou mexer. Eu disse que ia mexer, mas não vou. Escapou. Eu ia mexer com ele. Minha formação é a exata. Vocês veem esse prédio aqui? Para que esse prédio se sustente, ou seja sustentado, você olha paredes, você olha teto. Mas se não tiver a solidez de um fundamento para que as paredes, as colunas, tudo estejam sobre esse fundamento, esse prédio desmoronado. Será? Então, em que sentido é dito que Ele é a pedra que vive?
isso, é parente, contraste entre as palavras pedra que vive e pedra e vida. Pedra não tem vida. Mas a expressão aqui que Pedro utiliza é atribuída ao Senhor por causa do seu poder de ter vida em si mesmo e de dar vida. Então, aproximar-se dele, sabendo que ele é a pedra que vive, é ter duas notáveis experiências. Primeira experiência, ele é refúgio em relação ao juízo divino. Meus irmãos, quem está se afogando, de repente alguém chega, tira da água, no mar revolto, mas coloca sobre uma montanha de pedra no mar, não mais ficará perturbado, porque está seguro. E eu disse aqui que ele é refúgio. Tem a ver com uma coisa que você já conhecia, já viram, a experiência de uma galinha que abre as asas e coloca sobre suas asas os pintinhos. E é o Senhor que toma essa figura dizendo assim: quantas vezes quiseu reunir-vos como a galinha faz com os seus pintinhos, e vós não quisestes. Irmãos, vai chegar um dia em que a ira de Deus se abaterá sobre todo o universo. Só escaparão quem estiver no refúgio chamado Cristo Jesus, o soberano, porque é Ele quem nos livra da ira vindoura. Por isso Davi disse: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Disse Dr. Michael Helm: o Senhor Jesus Cristo é a única rocha sobre a qual a pobre alma pode estar firme, onde Deus já concedeu uma sólida esperança, desejará contemplar o andar e uma conduta regular e constante. Vocês estão cansados? Olha, eu não acredito. Vocês querem alguém dormir? Ele não está cansado. Além disso, que segurança é estar no fundamento do templo de Deus. Essa pedra que vive também é um lugar de adoração. Nesse sentido, preste atenção. Lembra-se? A ideia de uma rocha que vai sustentar as paredes, ok? Sabe, irmãos, sobre essa rocha estão implantadas e sempre implantadas pedras pequeninas, que são os crentes do Senhor Jesus. Se o fundamento é sólido, é ultra seguro, nenhuma pedra será destruída e retirada, mas ela faz para parte de um edifício santo para a adoração do Senhor. Cumpre-se que grande privilégio aproximar-se de Cristo Jesus, sabendo que Ele é a pedra que vive. Tem um cântico, novo cântico, da igreja, o fundamento é Cristo, meu Senhor. E diz mais, pastor?
Cristo, meu Senhor, mas que sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o edifício santo estiver completado, Deus será glorificado pelo seu Filho e os seus que ele para si ajuntou. Será que podemos cantar que segurança teu em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz? Em terceiro lugar, ele é a pedra rejeitada apenas pelos cegos. Nesse caso, o privilégio é que os crentes têm olhos que veem, enquanto os demais homens são cegos. Razão pela qual rejeitam o maior benefício dado por Deus aos seus eleitos. Rejeitada, sim, por quê? Pelos homens. Esse é, sem dúvida, um aspecto negativamente triste. Ou seja, saber que os homens odeiam nosso Senhor. Vamos imaginar aqui, irmãos, retrocedendo a centenas de anos, a milhares de anos, e estamos aqui nesse lugar. Aí vai entrando aqui uma pessoa vestida como nós, andando como nós, parecido conosco, e ele, na sua simplicidade, ele senta ali. Mas ele não está com uma gravata, um terno impecável, cabelo bem aprumadinho, com aquele gelzinho, aquele negocinho. Que atenção vai ser dada àquele homem? Irmãos, quanto ele viveu entre os seus, a começar da sua própria família, os seus irmãos olhavam para ele e não davam nada por ele. Pelo contrário, disseram a ele: se você faz esses milagres, por que você não faz os milagres para os homens verem? Vá para a festa. Ele disse: a hora de vocês já chegou, mas a minha hora ainda não chegou. O que eu quero dizer com isso? É o que o apóstolo Paulo disse sobre os homens que rejeitaram ele, e rejeitaram e ainda rejeitarão. Se os poderosos destes séculos o tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Será que nós somos capazes de rejeitá-lo? Às vezes nos tornamos míopes. E a miopia nossa pode ser reconhecida pelas nossas escolhas, nossas ambições. Então, nós precisamos ouvir de novo o apóstolo Paulo dizer assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e se achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é procedente de Deus, a justiça baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo só tinha uma missão:
Mas os homens cegos ambicionam tantas coisas, dando as costas para ele, exatamente porque são cegos. Essa pedra, ela é rejeitada, sim, pelos homens. E eu me apresso para atender ao pedido do nobre colega. Em último lugar, ele é a pedra preciosa de Deus. Vamos ler juntos? Chegamos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Se algo for agradável a Deus, irmãos, certamente esse algo é bom demais. Eu sou apenas assim, tá? Isso aqui, vocês lembram dos ricos fazendo assim, ó? Joia! Está aqui, olha. Você já viu, olha, eu estou falando de pedra preciosa e o meu está dizendo assim, joia. Ô, paz. Então, nós estamos diante de uma verdade crucial. O que a pedra que vive representa para Deus. Primeiro, ele é o escolhido, o predileto do Pai, mas para com Deus, eleita. É claro que a escolha se deu onde? Na eternidade. Porém, foi anunciada depois de muito tempo. Veja o Salmo 2. Dando por certo que essa escolha é fruto da relação entre pai e filho. Eis aqui o meu servo, a quem sustém, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ele é escolhido. Ele é eleito. Além disso, ele é honroso e prazeroso, como já disse ao Pai, para com Deus, eleita e preciosa. Ainda que os homens aborreçam a pedra angular, para com Deus é preciosa, honrosa e prazerosa. Por isso está escrito: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, de Cristo Jesus, a rocha, o pedra que vive, podemos dizer, considerando o que certo teólogo afirma: ele é precioso na excelência de sua natureza, na dignidade de seu ofício e na glória de seus serviços. Meus irmãos e irmãs, eu imagino que se nós tivéssemos ido a uma festa, e a festa ia ser virar a noite toda, nós não íamos nos cansar tanto. Mas por que será que quando se trata de coisas espirituais, nós nos fatigamos, nós reclamamos? Por que será? Eu temo que nos falta a visão de Deus que tinha
daquele que é mais do que excelente, Jesus Cristo. E é nos dito dele, pelo escritor de Hebreus, algo muito interessante. Deus falando sobre ele. Ele odiou a injustiça, a iniquidade, porém amou a justiça. Por isso, Deus, o teu Deus, essa pedra, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Que o Senhor nos ajude a vermos, a termos olhos que veem, ouvidos que ouvem, porque diz a palavra do Senhor: quem te ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.